Em um mundo onde as manchetes correm atrás do escândalo e das polêmicas, às vezes uma história pequena, mas carregada de significado, passa quase despercebida. E, no entanto, é exatamente esse tipo de história que merece ser contada com calma, com respeito e com o coração aberto, porque ela nos lembra do que realmente importa. E desta vez, é a história de um incêndio. Mas, mais do que isso, é a história de alguém que perdeu tudo e encontrou um gesto que reacendeu muito mais do que apenas a esperança. Era uma daquelas noites comuns em que a rotina parece segura. Nenhuma previsão de mudança, nenhuma expectativa de que algo sairia do controle. Mas o destino não costuma avisar. E o incêndio que destruiu a casa do guitarrista Rick, que há anos acompanha Lady Gaga pelos palcos do mundo, chegou rápido, cruel e silencioso. As chamas consumiram memórias, instrumentos, objetos que tinham valor sentimental, coisas que o dinheiro não repõe. Mas essa história não termina nas cinzas. Ela começa ali. Rick não era apenas um músico contratado, ele era parte da alma por trás do som. Quem já viu um show da Lady Gaga ao vivo, ou mesmo pela televisão, talvez nem tenha notado, mas lá estava ele, firme, no fundo do palco, acompanhando cada passo, cada nota, com a precisão de quem conhece mais do que acordes, conhece a essência da artista com quem toca. E é justamente por isso que, ao perder tudo no incêndio, o impacto não foi só financeiro, foi emocional, foi existencial. Aquela casa, aqueles objetos, aquelas guitarras, eram capítulos inteiros da sua vida. Nos dias que se seguiram ao incêndio, Rick se manteve discreto. Não fez campanha de arrecadação. Não se vitimizou nas redes sociais. Silêncio. Talvez por respeito à própria dor, talvez por não querer transformar sua tragédia pessoal em espetáculo. Mas, enquanto ele tentava entender por onde recomeçar, Lady Gaga, longe dos holofotes, preparava algo. Não um show, nem uma declaração pública. Ela preparava um gesto. Um desses que não se planeja para agradar a imprensa, mas que nasce da memória, da gratidão e da amizade verdadeira. Sem alarde, sem câmeras, sem postar nos stories. Lady Gaga simplesmente apareceu com um presente nas mãos. Mas era mais do que uma guitarra. Era uma extensão da história que Rick tinha perdido. Ela não entregou qualquer instrumento. Era uma réplica personalizada da sua guitarra preferida, com detalhes que apenas alguém muito próximo saberia reproduzir. As mesmas cordas, o mesmo acabamento envelhecido, até pequenos arranhões que só quem dividiu palco e estrada com ele saberia que existiam. Rick se emocionou, e não foi pela guitarra em si, mas pelo que ela simbolizava: reconhecimento. Em tempos em que a velocidade da vida apaga laços profundos, aquele gesto era como um lembrete de que ainda existem vínculos que resistem ao tempo e à fama. Gaga não apenas deu um presente. Ela devolveu um pedaço da identidade de alguém que, sem aviso, havia visto sua vida virar fumaça. E isso, para quem já passou por grandes perdas, vale mais do que qualquer valor em dinheiro. Muitas pessoas olham para celebridades como figuras distantes, quase inatingíveis. A mídia pinta um retrato de luxo, excessos e superficialidade. Mas a verdade é que, por trás dos palcos e da maquiagem, existem seres humanos, e alguns ainda carregam valores que a fama não apagou. Lady Gaga, nesse gesto silencioso, provou que gratidão não é uma palavra vazia em seu vocabulário. Para ela, Rick não era só o cara da guitarra, era parte da sua trajetória, alguém que segurou firme o ritmo quando tudo ao redor podia desmoronar. Quem viveu o suficiente, como é o caso de grande parte do nosso público, sabe o que significa construir relações verdadeiras ao longo dos anos. Sabe que a amizade não é feita de elogios rasos, mas de presença nos bastidores, nos dias difíceis, nos momentos em que o mundo parece virar as costas. E é por isso que essa história toca tão fundo, porque ela fala sobre lealdade, sobre não esquecer quem esteve do seu lado quando você ainda não era quem é. É uma lição silenciosa, mas poderosa, principalmente numa era em que tudo parece descartável. Quando a notícia do presente começou a circular, não foi Gaga quem divulgou. Foram os colegas de banda, as pessoas próximas, aquelas que viram o momento acontecer e sentiram que aquilo merecia ser contado.
E é aí que entra algo que muitas vezes se perde no barulho das redes sociais. O valor de um gesto que não precisa ser filmado para ser real. Gaga não procurava likes, procurava curar, do jeito que sabe, com arte, com sensibilidade, com empatia. Para quem cresceu ouvindo que o mundo está cada vez mais frio, histórias como essa servem como uma espécie de antídoto. Um lembrete de que mesmo em tempos de tanta pressa e ego, ainda há espaço para a humanidade. E para quem já enfrentou perdas, e sabemos que, com o passar dos anos, elas se tornam parte do caminho, esse tipo de gesto aquece. Porque ele diz, sem precisar de palavras, que ainda vale a pena cultivar vínculos. Ainda há gente que se importa de verdade, e tem algo ainda mais bonito nessa história. Ela não se prende apenas ao universo da música. Ela fala sobre qualquer relação humana duradoura. Sobre colegas de trabalho que viram amigos, sobre vizinhos que se tornaram irmãos, sobre gente que passou por tanto junto que já nem sabe onde começa uma vida e termina a outra. Gaga e Rick têm esse tipo de conexão, e é por isso que ela sabia exatamente o que aquela guitarra representava. Não era só um instrumento perdido, era uma extensão da alma dele. Talvez você, que está ouvindo agora, também tenha perdido algo importante. Pode ter sido um objeto, uma casa, uma amizade, um amor. Talvez você esteja tentando reconstruir partes da sua história que o tempo ou as circunstâncias levaram embora. E talvez este seja o momento de se lembrar de quem esteve contigo nas suas fases mais difíceis. Porque às vezes não é o que a gente perde que define a vida. É quem continua ali quando a poeira baixa. É quem chega com uma guitarra nova, literal ou simbólica, para te lembrar de quem você é. O mais interessante é que Gaga poderia ter escolhido 1000 maneiras de ajudar. Poderia ter feito uma doação financeira, organizado um evento beneficente, escrito um post de apoio, mas ela foi além da lógica prática. Ela foi direto no que tocaria o coração de Rick. E isso exige algo que nem todo mundo está disposto a oferecer: atenção, conhecimento verdadeiro sobre o outro, um olhar cuidadoso que enxerga além do que foi destruído e percebe o que pode ser reconstruído com afeto. Essa atitude nos convida a refletir. Quantas vezes passamos pela dor de alguém próximo e oferecemos soluções rasas sem considerar o que realmente importa para aquela pessoa? Quantas vezes ouvimos para responder e não para compreender? O gesto da Gaga tem o poder de nos fazer olhar para nossas relações com mais profundidade. Não se trata apenas de ajudar, trata-se de como ajudar, de forma que a pessoa se sinta vista, validada, acolhida e não apenas resolvida. Em um mundo onde a cultura do tudo rápido é tão predominante, onde as soluções parecem sempre ser superficiais e imediatas, o que Lady Gaga fez se destaca. A paciência de pensar no que realmente faria a diferença na vida de Rick, e a coragem de fazer algo tão pessoal sem alarde, sem a expectativa de reconhecimento, é um exemplo do que significa se importar de forma genuína. Não foi só sobre a guitarra. Foi sobre mostrar que mesmo em um mundo onde tudo parece efêmero, existem valores que continuam a nos conectar de forma profunda. A ideia de que somos todos, de alguma forma, responsáveis por nossas histórias uns dos outros, ressurge nesse gesto. E ao longo da vida, vamos perceber que essas ações pequenas, mas poderosas, acabam sendo as mais marcantes. Não são os bens materiais ou os grandes feitos que ficam guardados nas memórias mais queridas. São os momentos de verdade, os gestos de empatia, os detalhes que mostram o quanto alguém se importa com você, como o momento em que Lady Gaga entregou aquela guitarra, sem precisar de aplausos, mas com o coração pleno. Para quem viveu o suficiente, como muitos dos nossos leitores, a sensação de ver algo precioso perdido é algo com o qual todos já se depararam em algum momento. No entanto, a recuperação não vem apenas dos objetos ou das coisas materiais. Ela surge nos gestos que as pessoas nos oferecem quando mais precisamos. Lady Gaga não apenas ofereceu um presente, ela ofereceu uma lembrança, uma prova de que, em momentos de perda, o que realmente importa são as conexões que estabelecemos ao longo do caminho. E é por isso que, ao ouvir essa história, algo tão simples pode se transformar em um momento de reflexão poderosa.
O que você faria por alguém que está atravessando um momento difícil? Qual seria o seu gesto, o seu presente? Às vezes, a verdadeira ajuda não está nas soluções rápidas, mas naquilo que ajuda a pessoa a se sentir reconhecida, a relembrar sua própria força. É no pequeno, no silencioso, que encontramos o maior impacto. Em tempos em que o mundo parece cada vez mais apressado, onde a pressa de mostrar o que fazemos parece ser maior do que a verdadeira intenção de ajudar, Lady Gaga nos ensina uma lição simples, mas poderosa. Ela nos lembra que a grandeza não está no espetáculo, está na quietude, na simplicidade de um gesto que carrega mais do que a ação em si, mas a emoção e o cuidado que ela representa. E isso é algo que atravessa gerações, conecta diferentes experiências de vida e toca profundamente quem já sabe o que é a verdadeira perda. Rick, o guitarrista que perdeu tudo em um incêndio, provavelmente jamais se esquecerá da guitarra. Mas o mais importante é que ele se lembrará por toda a vida do momento em que Lady Gaga lhe devolveu. Não só um instrumento, mas a confiança de que, mesmo após uma grande perda, sempre há algo maior esperando para ser reconstruído. A confiança nas relações humanas, no valor da empatia e principalmente na força de um gesto simples, mas cheio de significado.